Saudações a todos. Então vamos lá, buscando para nossa reflexão nesse início de ano. No livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, no capítulo 128, ele nos fala sobre o desculpismo. Então eu acho que é muito bem apropriada essa reflexão para nós. E Emmanuel começa colocando uma passagem de Jesus narrada por Lucas, no capítulo 14, no versículo 18. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então vamos ver o que Emmanuel trabalha em cima dessa situação tão comum em nossas vidas, em nossos dias. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então, quantos de nós, como diz Emmanuel, vamos sempre justificando as delinquências, buscando ali todas as explicações para os atos de delinquência que cometemos, mas mesmo assim, e mesmo até o mundo, muitas vezes colocando uma leitura de isenção de responsabilidade em função da situação que levou determinada criatura a agir de determinada forma, do meio em que ela vive e tudo mais, uma série de situações nós podemos buscar de escusas, de desculpas para que justifiquem o nosso ato. Mesmo assim, como diz Emmanuel, isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Então, é isso. E é essa conscientização que nós temos que ter. E Emmanuel continua. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. É a mesma situação, Mesmo comovendo a quem ouve, naquelas justificativas que se vai buscando para explicar as situações que acabam arruinando, inclusive, o próprio corpo, em função de hábitos viciosos, Mas eu adquiri esse hábito, trago em mim a criança ferida, e assim vamos buscando uma série de coisas que, evidentemente, muitas vezes são até reais, mas que não nos isentam das responsabilidades pelas atitudes tomadas, pelos hábitos viciosos adquiridos. E o que é realmente não isentar? Porque Jesus não retira Deus, Jesus, não retira os nossos hábitos viciosos, como aprendemos lá atrás, e veio ao mundo e carregou os pecados do mundo. Não carregou os pecados do mundo. Nos ensinou a como enfrentar os desafios na verdade, que estão em nós mesmos, Porque na medida em que enfrentamos a nós mesmos, nós criamos condições de enfrentar o nosso entorno, enfrentar a sociedade em que vivemos, as condições até muitas vezes tão hostis nos lares em que renascemos. Tudo isso é fato, tudo isso acontece, mas essa luta íntima
proporciona ao espírito a vitória sobre todas essas adversidades, né, que a vida nos impõe muitas vezes. Então, pelas provas necessárias, até mesmo pelas expiações que se fazem necessárias. Então, é muito importante que, apesar de tudo isso, retomando aí a ideia, que Deus não retirará de nós os vícios adquiridos. Nós criamos, nós teremos que nos libertar. Ele nos proporciona as oportunidades das vivências, tanto na carne, como também as experiências como espírito liberto do corpo, para nos libertarmos dessas viciações a que nos permitimos. Mas será sempre um trabalho nosso, com toda ajuda, com todo amparo, sem dúvida nenhuma, mas um trabalho nosso, porque não há como alguém fazer isso por nós. Quantas vezes vemos mães falando: ai, se eu pudesse, daria a minha vida, né, pelo filho, se eu pudesse, mas não pode. Porque por maior que seja a nossa vontade, a vontade tem que ser do outro, de cada um de nós, né? Então, continuando no texto, e ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas desculpas, disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, né? Então, é o jovem que a família convida. Vimos aí num dos textos, né? Família espírita convidando, e ele não, sou muito jovem, vou deixar para depois, e foi deixando pela vida inteira. Sou muito jovem ainda, né? Para me dedicar às coisas do espírito, para me dedicar à espiritualidade, primeiro me deixa viver, né? Depois eu penso em tudo isso, e assim vai indo a juventude. Depois vem uma outra colocação que Emmanuel coloca a seguir: sou velho demais. Então, um é jovem demais, o outro é velho demais, e assim nós vamos buscando desculpas durante as nossas vidas. Assumi compromissos de monta e não posso atender, né? Não tenho tempo, porque eu tenho muitos compromissos. Ou ainda também, muitas vezes nos ligamos a certos compromissos na casa em que trabalhamos, na casa que nos dedicamos, na casa que simplesmente frequentamos, né? E não há problema algum, embora a entrega ao trabalho nós sabemos que é a terapêutica salutar para curarmos aí esse nosso lado, né? Esse nosso lado tão difícil, tão revoltado, tão teimoso, tão acomodado, né? Mas quantas vezes então, retomando a ideia, assumimos até um compromisso, mas colocamos aquele compromisso no último item das nossas prioridades. Então, primeiro atendemos a todas as outras situações, para depois, então, atendermos aquele trabalho a que nos devotamos, né? Muitas atribulações, minhas atribulações são enormes. Então, aí os desculpismos, os exemplos que Emmanuel nos traz. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Problemas são muitos e por aí vai, não é? Emmanuel citou esses que englobam, né, a grande maioria dos nossos desculpismos, mas assim vai, se não são esses, inventamos outros. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais
argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga, quer dizer, apoiá-los na fuga, né? Colaborando ali para aquele entendimento daquela pessoa. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras reencarnações. Por que por outras reencarnações? Porque a encarnação passa rápido e se temos já esse clichê mental de nos confortarmos com os nossos desculpismos, não tenhamos dúvida de que passaremos a vida nesta condição. Ano após ano, não adianta o calendário mudar, porque se estamos nessa zona de acomodação, de conforto, como se fala agora, dificilmente mudaremos. Mas podemos mudar? Claro que podemos. E precisamos esperar a água chegar ali no cimo do nosso nariz, ali, precisamos esperar tantas aflições para buscarmos, para percebermos que não estamos em férias, que temos um propósito na encarnação. E é um propósito que nós temos que conseguir observar e vislumbrar na sua plenitude. Não nos perdendo nos detalhes. Nos perdemos ali em tantos pequenos detalhes que os dias se passam, dias após dias, e deixamos de ver o todo, né? A plenitude do compromisso da nossa encarnação. Há um compromisso assumido antes de reencarnarmos. Esse período é propício para essas reflexões que se fazem mais intensas. E, completando então, muitos de nós podemos desejar fugir porque achamos que para procurar uma vida de religiosidade, e religiosidade trata-se de sentimento, portanto é algo íntimo, é algo dentro, no imo da nossa alma. A religião nos ajuda. A religião, ela serve como um instrumento abençoado para que nós desenvolvamos a religiosidade. Mas ela não é indispensável para as criaturas que já alcançaram esse patamar. Existem criaturas que naturalmente trazem esse sentimento altamente desenvolvido, né? Por determinadas circunstâncias, ela poderia até, coisa que é raro, porque normalmente quem tem religiosidade gosta de compartilhar, percebe que estar reunido num determinado local, onde todos se envolvem na busca dos mesmos ideais, né? Em que juntos elevam o pensamento a Deus, em que juntos buscam as vibrações em favor desse, daquele, desta situação. Então somos movidos a juntos nos treinarmos, nos adestrarmos na elevação do pensamento, e o ambiente favorece a essa entrega, ao aguçar dessas percepções. Então é muito natural que quem traga um sentimento de religiosidade acabe buscando um núcleo em que se fará presente, né? Até atuando de alguma forma, contribuindo de alguma forma, porque todas as vezes que vibramos, essa nossa vibração se conjuga àquelas outras tantas, engrossando, intensificando aquela vibração que é direcionada àqueles a quem é dirigida. Então,
Mas mesmo assim, né, entendamos que a religiosidade é independente da religião, né? Mas eu falo tanto que eu acabo perdendo o fio da meada, né? Mas compreendamos então que muitas vezes, retomando então a ideia, muitas vezes queremos fugir, né, desse sentimento, dessa busca, né, até de procurar um local que nos adestre, porque uma religião, uma casa espírita, no nosso caso, um templo católico, protestante, enfim, né, as religiões que nós temos, os cultos que nós temos na Terra, todos respeitáveis, porque todos conduzem a Deus, né? Mas é importante que entendamos que muitas vezes aquele que se propõe a buscar um local, ele acaba recuando, achando que ele vai ter que abrir mão de todos os prazeres da vida. É uma compreensão equivocada que trazemos, né? Já até num inconsciente coletivo, em que o riso foi colocado como pecado, né? Então, essa ideia de que a religião nos leva a um comportamento que não é o que queremos, né? Acaba nos afastando, porque não compreendemos, mas veio o Espiritismo justamente para nos alargar esse entendimento e nos libertar dessas compreensões equivocadas, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos, e vocês devem ler na íntegra, nós encontramos no capítulo 17, no capítulo Sede Perfeitos, o homem no mundo, que foi assinado, a mensagem foi assinada por um espírito protetor em Bordeaux, 1863. Então vamos ver alguma coisa, o que for possível? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consentais que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro As Dores da Alma. Hoje vamos conversar sobre rigidez. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Teimosia é uma forma de rigidez da personalidade. É um apego obstinado às próprias ideias e gostos, nunca admitindo insuficiências e erros. Conviver com criaturas que estão sempre com a razão, que acreditam que nasceram para ensinar ou salvar todo mundo e que jamais transgridem a nada, é viver relacionamentos desgastantes e insatisfatórios. Quase sempre fugimos desses indivíduos dogmáticos, incapazes de aceitar e considerar um ponto de vista diferente do seu. Nesses relacionamentos, ficamos confinados à representação de papéis instrutor, aprendiz, orientador, orientado, mentor, pupilo. Somente escutamos, nunca podemos expressar nossa opinião sobre os eventos e as experiências que compartilhamos. As pessoas teimosas vão ao excesso do desrespeito por não darem o devido espaço para as diferenças pessoais que existem nos amigos e familiares. Pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Aqui é uma questão do Livro dos Espíritos, do livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação, questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário.
mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. Os limites traçados pela natureza nos ensinam onde e quando devemos parar, bem como por onde e quando devemos seguir. A natureza respeita nossos dons próprios, ou seja, nossa individualidade. Assim, devemos também aceitar e respeitar nosso jeito exclusivo de ser, bem como a de todos aqueles com quem compartilhamos a existência terrena. O excesso de rigidez e severidade faz com que criemos um padrão mental que influenciará os outros para que nos tratem da mesma forma como os tratamos. Poderemos ainda no futuro provocar em nós um sentimento de autopunição, pois estaremos usando para conosco o mesmo tratamento de austeridade e dureza. O arrependimento se associa à culpa, nascendo daí uma vontade de nos redimir pelos excessos cometidos, o que acarreta uma necessidade de expiação. O indivíduo se compraz com o próprio sofrimento. Nossos limites se expressam de maneira específica e ninguém pode exigir igualdade de pensamento e ação de outro ser humano. Respeitando nossa singularidade, aprenderemos a respeitar a singularidade dos outros e sempre cairemos no excesso, quando não aceitarmos nosso ritmo de crescimento, bem como o do próximo. Segundo Alfred Adler, a compensação é um dos métodos de defesa do ego e consiste num fenômeno psicológico que busca contrabalançar e dissimular nossas tendências inconscientes, por nós consideradas reprováveis, e que tentam vir à nossa consciência. Os excessos de todo gênero funcionam, na maioria das vezes, como disfarce psicológico para compensar nossas tendências interiores. Exageramos posturas e inclinações na tentativa de simular um caráter oposto. Atitudes exageradas de um indivíduo significam, quase sempre, o contrário do que ele declara. Então, um excesso de pudor poderia ser a compensação de desejos sexuais normais reprimidos. O excesso de afabilidade poderia ser a compensação de agressividade mal elaborada. O excesso de alimentação, a compensação de insegurança ou necessidade de proteção. Excesso de religião, compensação de dúvidas desmoralizadoras existentes na inconsciência. Excesso de dominação, compensação e fragilidade e desamparo interior. Atrás de todo excesso ou rigidez se encontra a não aceitação da naturalidade da vida fora e dentro de nós mesmos. Os erros são quase que inevitáveis para quem quer avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos estamos destinados a vivenciar. Quando agimos erroneamente, porque não sabemos como fazer melhor. Ninguém, de forma deliberada, tem o desejo de ser infeliz. Portanto, ninguém escolhe o pior. Os feitos e as atitudes peculiares de cada criatura estão intimamente ligados a seu desenvolvimento físico, mental, social e moral. Nossa maturidade espiritual é adquirida através das experiências evolutivas no decorrer de todos os tempos, seja na atualidade, seja no pretérito distante. Tudo o que fazemos está relacionado com nossa idade astral. Inquestionavelmente, fazemos agora o que de melhor poderíamos fazer, porque estamos agindo e pensando conforme nossas convicções interiores. Aliás, a idade astral, é gradativa, pois está vinculada às nossas percepções evolutivas. As criaturas que agem com austeridade em determinada circunstância acreditam que aquela é a melhor opção a tomar. Porém, quando o amadurecimento conduzi-las a ter uma melhor noção a respeito dos relacionamentos humanos, elas assimilarão novas maneiras de se comportar e passarão a agir de forma coerente com seu novo entendimento. A concepção de bem se amplia de acordo com o nosso desenvolvimento espiritual. A proposta cristã pagar o mal com o bem sugere: castigar por castigar não transforma a criatura para o bem, mas somente o amor é capaz de sublimar e educar as almas. A pena de morte é uma rigidez dos costumes humanos. Propõe matar o corpo físico como punição pelas faltas cometidas, com o esquecimento, porém, de que somente transfere a problemática para outras faixas da vida, cria revolta e desarmonia
no ser em correção. A dor apenas terá função dentro dos imperativos da vida enquanto os homens não aceitarem que somente o amor muda e renova as criaturas. O projeto da vida maior é conscientizar-nos, não sentenciar. Nosso planeta está repleto de criaturas intelectualizadas e influentes, mas por isso sábias e habilitadas para todas as coisas. Por mais inteligente que seja o ser humano, sempre haverá um universo de coisas que ele desconhece. Muitas pessoas matam, roubam e mentem sem vacilação alguma, mas será que sabem perfeitamente que isso não é certo? Estar no intelecto não é a mesma coisa que estar na profundeza da alma. Ter informações e receber orientações não é a mesma coisa que integralizar o ensinamento, ou mesmo saber por inteiro. Eu vou ler uma questão do Livro dos Espíritos, a 762 do livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Os erros são quase que inevitáveis para quem quer avançar e crescer. São acidentes de percurso, contingências do processo evolutivo que todos estamos destinados a vivenciar. Em vez de repelirmos nossos erros, deveríamos analisá-los atentamente como se fossem verdadeiros objetos de arte, evitando assim futuros comprometimentos. Deus permite que o erro integre o nosso caminho. Aliás, ele faz parte das nossas condições evolutivas, para que possamos aprender e assimilar as experiências da vida. Os erros são ocorrências consideradas admissíveis pela legislação do Criador. Deus não condena ou castiga ninguém, mas o oposto, instituiu leis harmoniosas e justas que nos conduzirão fatalmente à felicidade plena, apesar de nossas faltas e desacertos. Por que então usar de rigidez perante os acontecimentos da vida? Ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. Para melhorarmos as circunstâncias de nossa vida, precisamos transformar nossos padrões de pensamentos limitadores. Isolando-nos dentro dessas fronteiras estreitas, passamos a encarar o mundo de forma reduzida e nos condicionamos a pensar que a vida é uma fatal provação. Assim, não mais vivemos intensamente, limitando-nos apenas a sobreviver. Explorando opções, diversificando nossas opiniões, conceitos, atitudes e recolhendo os frutos do progresso aqui e acolá, teremos expandido a nossa visão, que será a base para agirmos com prudência e maleabilidade diante das nossas decisões. A arquitetura de uma ponte prevê os movimentos oscilatórios para que sua estrutura não sofra dano algum. As estruturas imobilizadas nunca são tão fortes como as flexíveis. Mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. E aqui, questão 908 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer, para vós ou para outro. Aqui tem um comentário de Kardec. As paixões são alavancas que duplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso,
e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal, quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Paixões podem ser consideradas predisposições impetuosas e violentas se levadas ao extremo. Elas atingem as diversas áreas do relacionamento humano, como, por exemplo, a política, social, afetiva, religiosa e sexual. Predileção pelo lucro é útil, o exagero é cobiça. Predileção pelo afeto é valorosa, o exagero é apego. Predileção pela religião é evolução, o exagero é fanatismo. Predileção pela casa é necessária, o exagero é futilidade. Predileção pelo lazer é saudável, o exagero é ociosidade. Entendemos, portanto, que a predileção pelas nossas convicções é racional, mas o exagero é inflexibilidade, obstinação, ou seja, paixão. Ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas. Encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadoras. Convergiram toda a sua atenção para sentimentos objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e discernimento. Esse fenômeno não somente ocorre no mundo físico, mas também com as criaturas na vida espiritual, que permanecem estacionadas compulsoriamente a uma paixão doentia ligada a uma ideia única, criando uma pluralidade de pensamentos reflexivos. Teremos, obviamente, um melhor discernimento para perceber, escutar, ler, aprender e seguir nossos caminhos. Nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos, e nosso progresso intelectual se expressa por meio da habilidade psicológica de associação de ideias. Na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, possuem uma maior predisposição para a psicose. Fogem para um universo irreal, classificado como loucura. Essa fuga é, por certo, uma forma de adaptação, para que possam sobreviver no mundo social que eles relutam em aceitar. Deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior. Para aprendermos o bem viver, é preciso que abandonemos as condutas da paixão, quer dizer, das emoções exageradas. As atitudes inovadoras e consideradas inusitadas na vida dos grandes homens foram as que fizeram com que eles fossem denominados criaturas extraordinárias. Jesus Cristo, o sublime renovador das almas, é considerada a maior personalidade sui generis de toda a humanidade. O Mestre não somente teve procedimentos e atitudes nobres, mas também inéditos e inovadores, substituindo toda uma forma de pensar rígida, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero e intolerante que viviam em sua época. Para fechar, vamos complementar essas reflexões com uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada por Emmanuel Francisco Cândido Xavier, o capítulo 120, Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão.
Segunda Epístola a João 8. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mais semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará a grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos. Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário, nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então, a frase dessa semana para nossa reflexão: não te cristalizes. Uma boa semana a todos.